fechando, amado, o assunto do vídeo anterior, só dizer para a pessoa o seguinte: fica um bando de pessoas alienadas pelo processo religioso que querem derrubar, né, a verdade. Ideia, né? E acha que derrubando a mim, derruba a verdade. Aí fala, o Rubens falou que pode fazer tatuagem, pode beber cachaça. Porque estão presos no preceito religioso. Certo. Eu estou dizendo para você mais do que isso, amado. Você pode fazer o que você quiser, problema seu. Eu não estou dizendo que você pode beber cachaça só, não, que você pode fazer tatuagem. Não pode fazer o que quiser. O que quiser. Por tudo que você fizer, você vai dar conta. Com certeza. Então, o Criador é muito individual. Ele é o Criador nas questões de salvação pessoal seu. Você vai obedecer ou desobedecer se você quiser. O que eu estou dizendo aqui, para efeito de ação, de se fazer ou não, serve para mim próprio, nem para minha amadinha. Verdade. Só serve para mim. Eu quero beber cachaça? Eu vou beber, vou me embriagar todo. Eu quero andar lá na beirada da linha do trem. Quem vai dizer que eu não vou fazer isso? Tá certo, amada? Tá certo. Agora, eu quero me jogar também do trem? Eu me jogo do trem. Eu quero empurrar alguém no trem, eu empurro. É verdade. Ah, eu vou fazer isso, eu ter que responder perante o homem? Vou. Perante o juiz? Vou. Vai. Perante o Criador? Vou. Também. Ah, é problema meu. Então não tem líder aqui dizendo que isso você pode fazer, que aquilo você não pode. O que eu digo para você não é uma determinação minha de ordem ou de permissão. É uma realidade. Você pode fazer o que quiser. Sim. Dá certo? Agora, vai responder por tudo que você fizer. Por tudo que fizer. No aspecto do pecado, nós estamos explicando para você que você não precisa de um líder para dizer: esse copo aqui é pecado, não beba dele. Agora, essa caneta aqui não é, escreva com ela. Nós estamos dizendo para você o que o pastor, se fosse homem sério, o que a religião protestante, se fosse algo do Criador, diria no primeiro dia que você entrou lá: pecado é iniquidade ou impiedade, joga na peneira. Se é pecado, você decide, faz ou não faz. Se é iniquidade ou impiedade. Então nós estamos dando agora essa ferramenta de entendimento para a pessoa compreender o que é pecado e o que não é. Só que quando um pessoal do grupo religioso pega eu falando e dando exemplo de cachaça, de tatuagem ou qualquer outro, diz que eu estou ensinando para os meus liderados para fazer isso. E digo mais a esse grupo: mesmo que eu tivesse uma instituição religiosa e que eu dissesse isso para os meus liderados, não tinha nada contra. A lei autoriza. Então vão acusar de quê, meus amados? Entende? Entendi. Só que, por outro lado, eu não tenho uma liderança desse tipo, eu não me ponho nesse local. Não tem liderados, e não digo isso para ninguém como se fosse uma ordem, uma permissão. Sim. Eu digo como se fosse o que está na Escritura: pecado é iniquidade e impiedade. Não sendo iniquidade nem impiedade, não é pecado. E dei uma ressalva: muitas coisas, mesmo não sendo pecado, cabe a você decidir fazer ou não. Porque pode levar a pecado. Eu até penso que, igual você falou, se os líderes, desde o começo da criação lá da igreja, com Constantino, eu digo Certo. até da igreja católica, vamos logo para a mãe, né? Tivesse falado isso para as pessoas, Certo. as pessoas iriam lá para saber do que se trata, saberia a verdade e não voltaria nunca mais. Certo. Né? Então, da mesma forma que Moisés pegou a lei do Eterno, né, que ele verdade. deu para Israel, Israel, porque a gente sabe, isso está claro, que o que o Criador exige de nós é a não prática da impiedade e iniquidade. Exatamente. Né? Então, não ser ímpio nem iníquo. Essas duas coisas que já aborda tudo. Aborda tudo. Né? Mas como ele deu a lei lá para Israel, que serviu de aio, só ler lá o Novo Testamento, Paulo dizendo, do mesmo jeito que Moisés pegou desse mandamento que o Criador deu para aquele povo e transformou em mais de 700 preceitos, hoje os líderes fazem a mesma coisa. Eles botaram muito mais de 7 mil. Hoje ou 700 mil colocou preceitos. 70 vezes 7, os 700, né? Os preceitos para as pessoas fazer. Mas como isso vem de muitos anos, quase 2000 anos atrás, as pessoas não entendem. Acham que o que a gente está falando é algo novo, é algo herético, entendeu? Isso aí. Mas é o que está escrito. Só da pessoa mandar e-mail para mim ou para a Amadinha perguntando se isso é pecado ou aquilo é pecado, já é uma forma de uma liderança, cara. Não faça isso. É verdade. Não é porque eu não quero ter trabalho de responder e-mail, não, meu amado. É justamente porque não há necessidade. Você sabe o que é pecado e o que não é pecado. Sim. Né? É só você botar na peneira. Eu vou fazer isso. É iniquidade? Vou apagar a lâmpada. É pecado? É iniquidade? É uma coisa que é a favor do Criador ou não é? Agora, eu vou acender a lâmpada. É pecado? É iniquidade? É impiedade? Não. Agora, eu estou aqui acendendo uma lâmpada em função do santo tal. Eu estou aqui acendendo uma lâmpada em função de Deus. Eu estou aqui acendendo uma lâmpada em função de Jeová.
Aí é o preceito religioso, meu amado. Isso é tá fazendo isso para deuses. É pecado. Mesmo porque o Criador sabe da intenção de cada coração, né? E se está simplesmente acendendo a lâmpada para clarear o ambiente, o local, tudo bem. Mas se está acendendo lá com o pensamento, lá com a intenção de adorar alguma coisa, o Criador sabe também. O preceito religioso que o processo protestante coloca, amado, implica em confundir tudo. Por exemplo, não acenda a vela para as almas, para ninguém. Sim. É verdade, é pecado. Agora, a vela é o pecado? Se eu acender uma vela em casa que faltou energia? Não é a vela que é o pecado. Então, eu vou acender uma vela em casa, não é pecado. Só que como esse cara vai igual cachaça, entende? Se eu beber é pecado, a cachaça é pecado, o líquido é pecado? Não. O que tá ali é pecado? Como pode falar que um líquido é pecado, cara? Entende o que eu digo, amado? Igual, por exemplo, a televisão era pecado para uns, depois passou a não ser, porque passou a ter programa na TV. Então, quer dizer, é uma confusão que eles arrumam porque eles tiram o foco da verdade, do pecado, e botam no que não é. No que não é. No pecado. Sim. Assim a gente é claro e objetivo. Segundo a Escritura, pecado é iniquidade e impiedade. Se você tem uma lei, amado, uma lei no mundo, você tem uma lei no mundo. A lei é, não mata a pessoa que você vai preso. Agora, você não matou, você só fulhambou ela, bateu nela, deixou ela quase morta, mas não matou. Mas peraí, tem uma lei que não pode deixar a pessoa quase morta? Não. Então você não infringiu a lei. Tá certo? Tá certo. Agora, se a lei diz você não pode matar a pessoa, não pode espancar a pessoa e deixar ela quase morta. Também tem uma lei que... Então você infringiu a lei, porque agora tem duas leis. Se tiver milhões de leis, você infringir uma, como o mundo é assim, cada vez tem mais lei, para o gado ficar mais apertado, você vai, com certeza, ficar mais difícil viver sem infringir uma delas. Exato. Agora, a lei do Criador é essa, cara. Se você não fez uma nem outra, você não infringiu. Não infringiu. Tá certo, amado? Por que eu posso sair daqui hoje e ir no mercado fazer uma compra? Porque não tem lei que me proíbe, pô. Mas isso é óbvio. Não, seja óbvio ou não seja. Pô, eu falo mais óbvio para tentar entender, cara. Para a pessoa compreender, sim. Existe uma lei que me proíbe de sair de casa e ir no mercado? Não existe. Então, não é pecado para o mundo, não é contra a lei. Eu não vou ser punido. Agora, se hoje está havendo um evento na rua e o Illuminati aí comanda tudo, proibiu o ir e vir nosso, né, que a Constituição garante, porque tem um evento de um artista internacional. Se eu passar de carro ali, eu estou contra a lei. Aí eu vou ser punido. Tá certo? Tá certo. Então, meu direito de ir e vir foi interrompido, mas tem uma lei. E eu burlei a lei. Agora, aí eu sou réu de juízo aí perante o mundo. Então, o Criador, quando fez a lei dele, é isso. Se você burlou a lei, se você passou, transgrediu a lei, você pecou. A lei dele não é 700 preceitos da lei de Moisés, é a lei de Moisés. A lei dele é amará o Criador e o seu próximo. É iniquidade e impiedade. Então, amada, se existem duas leis, só existem dois meios de transgredir a lei. Exato. Se eu, por exemplo, tiver uma lei no mundo que eu não posso matar alguém, mas não tiver uma que eu posso espancar e deixar semi-morto, então eu espanquei e deixei semi-morto. Eu não transgredi uma lei. Por quê? A lei era, não pode matar. Não pode matar. Se eu matasse, eu transgredia, mas eu não matei e não transgredi. Então, a lei do Criador, se eu não pecar com iniquidade nem impiedade, eu não pequei, cara. Não tem outra. As outras ações minhas que vão chegar próximo disso, é melhor não cometer. Vamos dizer que no mundo você possa matar a pessoa. É a única lei que existe. Não tem outra. Você não pode matar. Você vai espancar a pessoa até a pessoa estiver quase morta? Não. É melhor não fazer isso, que ela pode morrer e você vai... Aí sim tá na lei. Então também o pecado de iniquidade e impiedade. É esses dois. Agora, se eu fizer qualquer coisa que me exponha, tá certo, amado? Sim. A chegar ao ponto de transgredir uma dessas, eu não faço. Não faz. É fugir, afastar da presença do mal, da aparência do mal. Tá certo. Mas não é o pecado cometido ainda. Entende? É apenas uma precaução de não pecar. Por isso fala assim, a minha palavra, a sua palavra, escondi no meu entendimento para não pecar contra ti. Qual é a palavra dele? Amará o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo contra ti mesmo. Ou a palavra dele é tudo que saiu da boca do Criador, que qualquer coisa que falou lá para Moisés não está valendo até hoje. O que falou para um para ir para Gibeão, para outro para não ir aonde está valendo até hoje. Assim como falou para Moisés, não suba porque eu também não vou subir. É isso que o processo de Deus ensina. É isso que eles ensinam, não é isso? É verdade. Que está lá. O que é para a gente seguir é pecado, transgredir. Então se você tem amará, é uma lei só. Baseado em o Salvador disse isso. Sim. Tá certo? A segunda é semelhante a essa, é a mesma. Sim. Amará o teu Criador sobre todas as coisas, o teu próximo como a si mesmo. Amor ao próximo
cumpriu toda a lei. E só essas que o Salvador citou, né? Que é a mesma que o Criador citou lá atrás, engloba todas as outras. Não os preceitos de Moisés, não estou dizendo. Não. Mas porque as pessoas se pautam muito nos 10 mandamentos, mas não adulterarás, não furtarás, não roubarás. É a mesma coisa do primeiro e do segundo. Amarás o Criador e ao teu próximo. Se você não adulterar, você não está indo contra o próximo, não é verdade? Quer dizer, a mesma coisa, mas as pessoas querem realmente... Não tomar a mulher do teu irmão, então, quer dizer, você ama o próximo, como vai tomar a mulher dele? Exatamente. Então, não tem jeito, tá tudo dentro dessa. Tá tudo dentro do que Aliás, Salvador não é só falou. isso, não só 700 preceitos, mas bilhões. Bilhões de preceitos estão dentro do que o Criador ensinou. A lei mais inteligente que tem não é a lei do Hammurabi, não é a lei da Semíramis, não é a lei do mundo que está aí. É a lei do Criador, cara. É verdade. Porque ela impossibilita você de cometer qualquer pecado. Não pode nem sequer pensar, fazer, porque ele já resumiu tudo. Ele já disse lá no começo. Já. Né? E pelo filho dele, através do filho, ele foi mais claro ainda. Né? Qual é a lei? É amar o Criador e ao próximo como a ti mesmo. Depende toda a lei e os profetas. A pessoa quer mais o quê? Vai cavar, vai vasculhar mais o quê? Né? Mas na questão do sistema religioso está falando, Rubens, que eles, na questão, eles escondem, eles apontam que quem está no mundo é pecado, né? E a igreja tem que estar na igreja. E quem sobe, aquela questão que você falou do corrimão. Certo. Você entendeu? Se você andar no corrimão da ponte. Isso. Então, eles fazem isso exatamente por isso. Eles colocam pecado onde não existe. Não tem pecado. Eles coam com o camelo. Isso. Com o mosquito e deixam passar um camelo. Para a pessoa não ver que o pecado pior hoje, para mim... É a iniquidade. É a iniquidade. É exatamente o que todas, eu não estou nem falando a protestante, que todas vão atrás. Iniquidade. Né? Essa é a mais terrível. Né? E é isso que toda religião do planeta esconde. Promove e esconde. Por que, amado, o planeta autoriza todas as religiões? Porque quanto mais religião tem, mais contra o Criador vai. Mais contra o Criador vai. É o que eu falo, amada. Isso aqui é básico. Tudo que o mundo incentiva, aplaude, você revisa. Revisa direitinho. Se religião você pode ter culto livre de qualquer jeito, porque quanto mais você cultua, mais contra o pai vai. Mesmo que diga que está cultuando o pai. Sim. Se eu vou fazer um preceito religioso e dizer assim, ó, eu vou botar esta caneta, eu estou inventando isso. Sim. Eu estou botando esta caneta neste momento, e isso aqui representa um louvor ao Altíssimo que criou todas as coisas. É pecado, cara. É pecado. O Criador não pediu nada disso a respeito dele, cara. Isso é pecado, isso é iniquidade. Com certeza. Tá certo, amado? Tá certo. É uma atitude idiota? mas é pecado. Porque a pessoa pode... iniquidade. Porque a pessoa com a capacidade de raciocínio, né, pode inventar qualquer coisa. Qualquer um. E falar que está dedicando não precisa repetir. Por exemplo, eu vou repetir um ato de paganismo, é pecado? Claro que é. Agora, eu vou criar um ato novo de paganismo, é pecado do mesmo jeito, cara. Não é porque eu vou repetir, esse celular aqui na Mesopotâmia, naquela época antiga lá, da Babilônia, lá de Semíramis. Né? O celular existia lá, vamos dizer. Quando eu botar esse celular na palma da minha mão aqui, é um ato em favor do Criador. Se lá na Babilônia inventaram isso aqui e eu fizer agora, é pecado. Se lá na Babilônia não inventaram isso porque nem celular existia, mas eu fizer isso aqui agora, é pecado. Sim. Então eu vou me ajoelhar diante do altar. É porque alguém inventou antes, Constantino ou qualquer outro? Vagabundo desse? Não. Se eu fizer isso aqui hoje, me ajoelhar diante aqui da pedra, é pecado. É ir após outros deuses, independente de alguém ter criado antes ou estar repetindo, ou mesmo ter inventado. Infelizmente é o que as pessoas não entendem e confundem o nosso Criador com todos os deuses falsos que existem por aí, né? Porque todos eles, não que eles existam, mas as pessoas fazem com que eles existam, com que eles fiquem vivos, né? Mas eles não entendem que o Criador realmente ele não pediu nada a nós. Resumindo, amado, o que o processo religioso quer é que você não entenda essa verdade, que é simples, porque senão você se liberta deles. Eles querem te manter enganados para você estar sempre indo lá e, na verdade, colaborar com o que mais eles veem. Templo é dinheiro. Assim, se fosse um processo sério, no primeiro dia que você adentrou, eles diriam: pecado é iniquidade, é impiedade. O Espírito que habita em vós é o vosso entendimento. E o Espírito do Pai que está em vós é o entendimento correto das coisas que ele ensinou. Entendeu? Pronto. Guarda a palavra dele dentro de você, para não pecar mais contra ele. Guardar é você entender ela, você saber dela. Então você sabe da peneira. Olha aqui, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui é iniquidade. Olha, aquilo ali eu não vou fazer porque isso aqui é impiedade. Mas aquilo ali eu não sei se é iniquidade. Eu vou preferir não olhar para a peneira? Não, eu vou olhar. Peraí, deixa eu vasculhar. O que é isso que o mundo está apresentando? Isso não é ir após outros deuses? Então não faço. Eu faço. O problema é meu.
Tá certo? Claro. Mas é essa peneira. Então você não precisa do Rubens, não precisa de ninguém para você ficar e perguntar o que é e o que não é pecado. Pecado é iniquidade e impiedade. Se algo não é iniquidade nem impiedade, não é pecado. Agora, uma ressalva, cabe você analisar se convém ou não fazer. Se convém, tudo é lícito, não. mas nem tudo convém. Exatamente. Se não convém porque você está arriscado pecar, então não faça, ou faça. É, com cada um, né? Acho que esgotou, né, Mara? Esgotou.